Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um webinar promovido pela AGAI, Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental e Empresarial. Nosso tema dessa noite envolve mais um capítulo do Código Estadual de Meio Ambiente, baseado na obra coletiva que foi escrita pelos associados da AGAI, aqui já fazendo a propaganda, comentários ao novo Código Estadual de Meio Ambiente do Estado. O tema de hoje, então, envolve o capítulo referente ao licenciamento ambiental, o capítulo 6, que trata dos artigos 51 a 68 do novo Código. Tenho aqui, participando desse evento, além da Juliana Stangerlin e do Eduardo Citolin, que escreveram os comentários ao capítulo juntamente comigo, o Rafael Volquinde, chefe do Departamento de Gestão Descentralizada da FEPAM e ex-diretor técnico da FEPAM, além do Dr. Juliano Heinen, procurador do Estado do Rio Grande do Sul e agente setorial na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado. É um grande prazer contar com a presença de todos, especialmente dos nossos convidados, que gentilmente aceitaram o convite, além daqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu gostaria de explicar um pouquinho da sistemática. Nós teremos aí de 15 a 20 minutos para que cada participante possa trazer as suas impressões a respeito do tema, com foco, claro, nos dispositivos do novo Código Estadual de Meio Ambiente. Nós vamos iniciar as apresentações de hoje pelo Dr. Juliano Heinen. O Dr. Juliano tem um compromisso em seguida, vai falar sobre a nova lei de licitações em um evento de abrangência nacional, mas conseguiu aqui adequar a agenda para estar conosco. E no segundo momento, então, teremos a doutora Juliana trabalhando a respeito dos artigos do capítulo que envolvem a simplificação das licenças, digamos assim. Doutor Eduardo Citolin falando sobre os aspectos envolvendo órgãos intervenientes e algumas questões quanto à forma de decisão dos agentes públicos no âmbito deste capítulo. E, por fim, o engenheiro Rafael Volquinde trazendo aqui a perspectiva do agente licenciador e falando um pouco sobre a experiência na FEPAM, de que forma o novo código vem impactando, positivamente ou não, aí vamos ouvir o Rafael, quanto aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da FEPAM. Bom, muito obrigada, então. Eu vou de imediato aqui passar a palavra, então, para o doutor Juliano Heinen. O doutor Juliano é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procurador do Estado, professor de pós-graduação em diversas universidades, autor de muitos livros, e o que mais nos interessa nesse momento, agente setorial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O Juliano participou ativamente aí, do racional, da estrutura do novo Código Estadual de Meio Ambiente, e nós tivemos a oportunidade, enquanto AGAI, em diversos momentos, durante a tramitação do projeto, discutir com ele no âmbito de audiências públicas, de eventos e até mesmo no âmbito da própria SEMA, encaminhando as considerações da AGAI, realizadas a partir de vários grupos de estudos, quando se discutia, então, o projeto de lei em tramitação. Doutor Juliano, a palavra é sua. Como nós combinamos, gostaria aqui que você falasse sobre, especialmente sobre a LAC, e também nos comentasse um pouco sobre essa ação direta de inconstitucionalidade, a 6618, ajuizada em janeiro em 1º de dezembro do ano passado, então quase ali concomitante ao lançamento do nosso livro, um pouco antes da lei completar um ano. E é uma ADI, então, que questiona aí diversos dispositivos trabalhados nesse capítulo do licenciamento ambiental. Sei que nesse momento está aberto aí o espaço, o prazo para que o Estado se manifeste, apresente suas considerações. Já temos algumas entidades também com pedidos de ingresso como a Amicus Curiae, enfim, uma batalha jurídica agora que se inicia a respeito da LAC. Juliana, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos, é sempre um prazer, eu me sinto um filho como a casa retorna, porque eu não deixo de ser advogado, não é? E um advogado que é um entrão no direito ambiental, Eu me considero um entrão no direito ambiental e me ambientando no direito ambiental. E eu queria fazer uma referência elogiadíssima, um efusivos elogio à AGAI, por ter, desde a transição, participado contributivamente, positivamente, para a construção de marcos legais efetivos protetivos e desenvolvimentistas ao Estado do Rio Grande do Sul.
A presença da GAI nesse processo, e eu capitaneei todo o processo, eu estava na parte central de todo o processo da construção do novo código, foi uma experiência riquíssima, e a gente viu quem estava ali para contribuir, quem não estava ali para contribuir, quem, enfim, efetivamente contribuiu e quem efetivamente não contribuiu, e a contribuição foi exponencial e bastante efetiva da GAI na construção do código. Então, eu queria, de plano, agradecer e fazer essa referência elogiosa ao trabalho da associação neste panorama, ou seja, na construção de novos marcos que, invariavelmente, protejam o ambiente e permitam o desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o que cabe aqui é não falar tanto sobre o parâmetro de construção, mas eu não vou deixar eu não vou me aguentar, Fabiana, eu vou ter que dizer, até agora não mataram as figueiras. Eu não podia deixar de dizer isso, né? Porque uma das acusações já que a gente revogou aquela proteção da figueira, não é? Lá do Código Florestal, disseram que iam matar as figueiras. Eu até agora não vi a morte das figueiras nesse sentido. Até porque era uma falácia, não é? A figueira, existem 10 tipos de figueiras e as 2 que estão ameaçadas estão na lista proibitivas de corte. Então, estão ou não no código. Então, é esse tipo de coisa que a gente ouviu, mas eu não podia deixar de dizer que até agora eu não vi a morte das figueiras. Assim, todo mundo derrubando figueiras. Né? Eu não vi isso até agora. Na lei, na ADI, e compete aqui falar sobre a ADI 6618, ela questiona vários artigos do código. E são artigos, enfim, de alguma forma, a maioria repetidores de resoluções do CONSEMA e a maioria repetidores de legislações federais. Ela questiona o artigo 54, o artigo 57, 64, 220 e 224. Então, repito, 54 para incisos 4, 5 e 6, as licenças, né? LOR, LU e LAC, os parágrafos correspondentes, o artigo 57, 64, 220, que é o erro, enfim, 220 e o 224, todos nesse panorama. Só para dar um spoiler, um overview, vamos dizer assim, o artigo 220, que trata do erro grosseiro, ele é uma mera repetição do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O engraçado é que eles questionam isso no Código, mas não questionam na legislação federal, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas me compete aqui falar sobre as licenças ambientais. E aqui não vai ser uma crítica, por favor, à Inicial ou à Procuradoria-Geral da República, que eu tenho o maior respeito. Nós construímos tanto com o Ministério Público todos os dias. Hoje mesmo a gente teve reunião com o Ministério Público, reunião super produtiva. Então não é uma crítica. Aqui nós vamos falar de argumentos. E cabe a nós falarmos de argumentos. Direito não é uma ciência exata. Direito permite outras interpretações. Especialmente, e aí, antes da gente iniciar, veja o que diz o artigo 54 da lei estadual. O órgão ambiental competente no exercício de sua competência de controle expedirá com base na manifestação técnica as seguintes licenças. E isso é quase que uma repetição da resolução 237 de 2007 do CONAMA. O poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças. Então, muitos dos artigos questionados e dispositivos questionados pela Procuradoria-Geral da República, eles dizem, olha, esses artigos desbordam, violam as disposições do CONAMA. E essa parte, especialmente a parte inicial da DI, eu não compreendi bem, por conta de que nós repetimos no código a 237. Então, o principal argumento da DI, que diz que há uma violação à resolução do CONAMA, na verdade, vários dos dispositivos questionados vão ao encontro, repetem ipsis literis a resolução do CONAMA. E o que, na verdade, e aqui eu falo exemplo do parágrafo 1º, poderá ser estabelecido procedimentos simplificados para atividade de empreendimentos de pequeno potencial impacto. Parágrafo 3º do artigo 54. Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares, ou seja, é praticamente uma cópia. O parágrafo 3º, poderá ser admitido um único processo de licenciamento. Parágrafo 2º da resolução do CONAMA. Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos. E neste panorama, o primeiro argumento que eu vou lançar para o debate é o seguinte. O que se diz na ADI? Se diz o seguinte, em verdade, os artigos, a resolução 237 do CONAMA, ela, na verdade, possuiria caráter nacional com base no artigo 9º, acho que é no artigo 7º da Lei 6938. A Lei 6938, de 81, no artigo 7º diz, olha, competirá ao órgão ambiental, enfim, a legislação nacional, tratar sobre licenciamento ambiental. E aí, enfim, vem a resolução 237 de 97, esse ano é importante, e trata dos procedimentos e conteúdos de licença ambiental. A minha primeira pergunta para a gente discutir é,
essa resolução é inconstitucional. Ou, no mínimo, revogada pela Lei Complementar 140. Porque, vejam, se o artigo 23 da Constituição, parágrafo único, diz, invariavelmente, as disposições das competências comuns, e aqui nós temos, por exemplo, os incisos do 3, 4 e 6 do artigo 23, que falam de meio ambiente, saneamento, etc., vão ser de competência comum. E diz o parágrafo único da Constituição, cabe à lei complementar dizer, organizar a distribuição dessas competências, dizer na federação quem faz o quê. E aí vem a Lei Complementar 140 e diz quem faz o quê. E diz no artigo 7º, no artigo 7º, 8º e 9º, quem licencia o quê. Então, eu não posso pensar que uma resolução do CONAMA, de nível infralegal, contrariará lei complementar nacional. Isso não é possível. Isso acho que os federalistas, enfim, que conceberam essa bagaça de federação, se reviraram no túmulo. Porque não é possível que uma resolução ela tenha maior força que uma lei complementar que tem base no parágrafo único. Então, digo eu, compete ao Estado dizer como ele vai licenciar as atividades que lhe são inerentes. E não vai ser uma resolução do CONAMA que pode dizer quem que é uma norma de hierarquia inferior e, ainda que tivesse a mesma hierarquia, a norma anterior à Lei Complementar 140. Por isso que eu friso a Lei Complementar 140 de 2011 e a Resolução de 1997. Então, esse é o primeiro ponto a ser enfrentado na DI. E a gente vai trazer esse ponto para o STF dizer quais são os limites, se são limites nacionais da Resolução 237. Ele vai ter que dizer isso. Será que uma Resolução 237, ainda que nós tenha a base no artigo 7º de uma lei anterior, que é a Lei 6938, pode contrariar uma lei complementar com base no parágrafo único do artigo 23? Ou seja, que diz o quando se distribui competência. O segundo ponto, e eu quero ficar no tempo, não se criou licenças novas. A Lei 15.434, de 2020, o Código do Meio Ambiente, não criou licenças novas. Então, esse é o segundo ponto. Ela aglutinou procedimentos. Ou seja, o licenciamento continua com procedimentos aglutinados. Ou seja, se otimizaram as formas de licenciar, simplificando exigências ambientais. E isso é possível. O Estado do Rio Grande do Sul faz, a União faz. Ou seja, para obtenção de uma forma aglutinada de licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Eu faço a seguinte provocação aos colegas da GAI, aos colegas que estão nos assistindo. Se nós dissermos que não é possível simplificar licenças, nós temos que colocar abaixo qualquer forma de zoneamento. Lembrando, zoneamento é defendido por várias organizações protetivas do meio ambiente, o próprio Ministério Público defende zoneamentos. E, então a gente vai ter que... Porque o que diz o zoneamento? O zoneamento simplifica licenças ambientais ou, no limite, ele elimina, ou não elimina, imuniza, não, como é que é assim? Isenta essa palavra. Isenta de licenciamentos ambientais. Então, vejam, se o zoneamento pode simplificar licenças ambientais, por que a gente não pode simplificar o procedimento de licença ambiental? Porque, vejam, a licença por adesão e compromisso, a LAC, ela não elimina os requisitos de licença. Ela faz uma alteração dos atos em que o poder público fará uma fiscalização a posteriori de atividades já conhecidas e que, na prática, se atua de forma posteriori, para, então, otimizar esse procedimento. Ou seja, há uma otimização do procedimento, como se faz em zoneamento, como se faz pela resolução me fugiu o nome, 327 do Conselho, me fugiu o nome. Enfim, que, inclusive, permite que certos licenciamentos não sejam feitos. Então, vejo, no limite, o que se está a fazer é uma simplificação de procedimento e não de conteúdo. Por exemplo, eu vou ficar com a LO de regularização, a LORA, a licença de operação e regularização. Eu acredito, em outras palavras, que ela protege muito mais o meio ambiente, porque ela incentiva a regularização. Vejam só, então tá, não tem LORA, ok? O que vai acontecer na prática? Olha como a coisa chega a um absurdo, na minha opinião. Você vai ter que, invariavelmente, parar o licenciamento. Faz sentido eu ter licença prévia e licença, enfim, de instalação, se já temos uma análise prévia do ecossistema e se já temos a estrutura instalada. Não faz sentido isso. Eu já estava operando, acabei tendo uma irregularidade e quero regularizar essa minha operação. Faz sentido eu ter que pagar a licença prévia,
quando eu já tenho uma análise da FEPAM, ou do IBAMA, ou do ICMBio, que o ecossistema permite aquela operação, eu já tive uma instalação, ou seja, eu já tenho um fato irreversível ao meio ambiente, e eu não vou poder regularizar, vou ter que começar tudo de novo. Isso faz sentido? Quando que a gente poderia regularizar, colocar condicionantes, colocar premissas e fazer com que aquele cidadão que não está regular volte à regularidade protegendo o meio ambiente. Então, vejam, eu não estou tratando de conteúdo aqui, eu estou tratando de procedimento. Então, vejam, nesse panorama, o que faz a declaração de adesão e compromisso? Porque toda vez que eu pretender uma LAC, uma licença por adesão e compromisso, uma licença ambiental por adesão e compromisso, eu vou ter que preencher um documento que não é instrumento único capaz de autorizar ou deferir a licença. Ele, na verdade, são informações, atos administrativos materiais, que efetivamente serão avaliados posteriormente pelo órgão ambiental. Então, o que define a licença é a decisão do órgão ambiental. E isso não está sendo retirado. A DAC não declara ou permite o autolicenciamento. Ela impõe ao empreendedor mais um elemento probatório de sua responsabilidade. Ou seja, ela ratifica itens incluídos no processo de licenciamento que não diferem dos encaminhados dos convencionais. Então vejam, se a gente pegar como panorama a DI 4615 do Ceará, que julgou condicional a LAC, da relatoria do ministro Roberto Barroso, isso ainda em 2019, mais precisamente em 28/10 de 2019, e declarou uma licença de adesão do Estado do Ceará que possui efeito vinculante. Ou seja, era ainda mais dura a licença do Ceará. Ela possui efeito vinculante. Ou seja, decidiu que os Estados federados podem criar licenças desse JAES. É claro que qual é o ponto nodal, e aqui eu já me encaminho na alegação da Procuradoria-Geral da República, que a resolução do CONAMA, repito, para mim, altamente questionada, para mim, inconstitucional, ela não pode tratar disso. Mas vamos lá, faz de conta que nós entendemos que ela é constitucional. Passei por cima desse meu primeiro argumento. Ela vai dizer que ela trata da terminologia de impacto ambiental. Nós, no Estado do Rio Grande do Sul, não tratamos de impacto ambiental. Tanto no Código quanto nas resoluções do CONSEMA, essa noção de impacto ambiental ela é tratada pelas noções de potencial poluidor ou de porte. Ou seja, o impacto ambiental ele é lastreado em dois fatores nas resoluções do CONSEMA, ou mesmo nas legislações ambientais, ou mesmo, aí o Rafael me corrige se eu estiver falando uma bobagem, nas atuações da FEPAM. Ou seja, ela é definida por porte ou por potencial poluidor. E assim a FEPAM classifica as atividades. Então, nós não temos essa informação de impacto. Mas ainda assim, a licença ambiental no Código, no artigo 54, ela vai dizer o seguinte: não pode licença ambiental quando tem a supressão de mata, quando tem atividades sujeitas em arrimo, ou seja, fazendo uma interpretação mais que cartesiana, todas as atividades de arrima são de alto impacto, ou seja, a contrassenso, nós não teremos LAC em alto impacto, porque atividades que sujeitos em arrima não podem ser objetos de LAC. Se atividades que sujeitam a arrima são de grande impacto, obviamente não se sujeitarão a LAC. Neste panorama, aquelas condicionantes dialogam justamente com essa noção estadual. Então, vejam, o Estado do Rio Grande do Sul não trabalha com impacto ambiental, porque o que se determina na ADI como razão de decidir, como raça decidente, é que a LAC do Rio Grande do Sul estaria a tratar da possibilidade de licenciamento de grande impacto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Pelo contrário, eu acredito, na minha opinião, eu acho que ela é ainda mais dura no refreamento de atividades pelos condicionantes que nós temos nos parágrafos. Mas ainda que não fosse, ainda que superássemos a inconstitucionalidade da resolução, que é a base da alegação da PGR, ainda que superássemos a alegação de que o LAC trata somente de procedimento, ainda que superássemos a constitucionalidade já declarada pelo STF, ainda que superássemos que o conceito de alto, baixo impacto não se aplica ao Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul não atua isso, ainda que superássemos a alegação de que nós não atingiremos alto impacto, nesse panorama, se pode ainda, no limite, se fazer uma interpretação conforme a Constituição e dizer o seguinte, tá, a LAC do Rio Grande do Sul se aplica desde que não sejam atividades de alto impacto, dialogando com a resolução 237. Eu não sei se eu fiquei no tema, mas eu procurei se respeitar o tema, porque a gente respeita as regras nesse Estado e nesse país. Muito obrigado pelo convite, uma honra, e passo a palavra aos demais. Obrigado. Muito obrigada, Juliano. Muito interessante as suas considerações, né? São considerações claramente de alguém que
trabalha muito também com direito constitucional, né, com teoria geral do direito, fugindo um pouco ali de alguns jargões ou algumas teses mais focadas especificamente em direito ambiental, né? A gente aqui na GAI tenta fazer esse exercício também, né, de abrir esse leque aqui, sempre conectando o direito ambiental às outras disciplinas jurídicas, o que é muito salutar e muito importante. A gente está com um tempinho aqui já avançado em relação à tua fala, e tu tens outro compromisso, mas se tu pudesse comentar aqui rapidamente sobre o estágio da DI, quais são os próximos passos, e também falar rapidamente sobre a questão da regulamentação do tema pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, né? Eu sei que esse assunto chegou a ser já discutido, ainda que numa minuta talvez mais embrionária no âmbito do CONSEMA, mas como que está essa questão CONSEMA versus sob a perspectiva da ação de inconstitucionalidade nesse momento, e o que o Estado pretende fazer daqui para frente quanto à regulamentação? É uma ótima pergunta, Fabiana. Na verdade, dois panoramas. A ADI, ela não teve liminar suspendendo o código. Possivelmente essa liminar seja submetida a plenário pelo andar, assim, pelo que a gente entende da posição do ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator dessa ADI, a 6618, perdão, a 6618, ele vai submeter a plenário. Ele vem fazendo isso em várias outras ADI, por exemplo, a ADI da desestatização da BR Distribuidor, que era uma ADI bastante importante, submeteu a referendo do plenário. Eu acredito que ele deva tomar esse caminho. Então, não há nenhuma decisão suspendendo a continuidade da regulamentação. Essa pergunta fizeram para mim. Devemos suspender a regulamentação do CONSEMA? Não. Não temos nenhuma decisão suspendendo. O código é válido e há uma determinação para a regulamentação do CONSEMA. E aí o CONSEMA continua discutindo e já tem uma minuta mais ou menos formatada para a publicização da LAC. E a gente, paralelamente, corre com a confecção de estruturas administrativas, que não adianta ter uma regulamentação, está tudo pronto e a gente não consegue receber a LAC. Também estruturas administrativas dentro do sistema online de licenciamento, SOL, para receber os licenciamentos por adesão e compromisso. Neste panorama, a licença ambiental por compromisso ela tem uma parte estrutural e uma parte normativa. E o CONSEMA, ao que eu sei, eu não tive mais contato já faz alguns meses, mas ao que eu sei, ele está bastante franco para publicar a resolução. Ela já está bastante madura, foi bastante discutida nas câmaras técnicas para publicação neste panorama, não é? Então, ela vai ser publicada, salvo se tenhamos alguma decisão, enfim, que se respeitará suspensiva. Não é esse o panorama. Acho que o ministro Ricardo Lewandowski vai colher todas as argumentos das entidades que adentraram na DI com amicus curiae e as alegações do Estado, e aí vai ponderar algo nesse sentido. Bem, muito obrigada, Juliana. Eu sei que tu tens outro compromisso, então fica à vontade, se quiseres continuar conosco, vai ser um prazer, mas sucesso também na tua próxima palestra. E acho que a fala do Juliana aqui traz um ponto de reflexão, que a gente pode depois discutir no debate, que diz respeito à segurança jurídica, e de que forma essa responsabilidade quanto a uma possível ilegalidade definida, né, a inconstitucionalidade desses artigos e, portanto, ilegalidade da concessão das licenças por meio de LAC pode gerar empreendedores e responsáveis técnicos e agentes públicos. Acho que fica aqui um bom ponto para debate, a gente pode tratar disso mais para o final do evento. Eu acho que esse debate sobre responsabilidade ele vai ser um debate interessante na responsabilidade civil por ato legislativo. E aí eu já faço a minha provocação para o debate. Infelizmente, eu peço desculpa ter que ir embora, eu gostaria muito de participar disso, mas vejam, uma reflexão. Até que ponto há uma responsabilidade dos agentes, do engenheiro, de um advogado, por uma mudança legislativa? E nisso, nós temos que fazer uma reflexão a partir da expectativa legítima. Toda a teoria da expectativa legítima, ela cabe aqui. Ou seja, eu me baseei num direito posto, num direito que era válido, num direito que não era declarado inconstitucional, e aí depois a situação muda e se declarou inconstitucional. Será que eu sou responsável se eu dialoguei com o direito posto? Eu não violei essa expectativa legítima, pelo contrário, eu não posso esperar algo que não existe. Então, acho que seria essa reflexão que eu tenho. Eu peço desculpa mesmo por sair, adorei participar aqui, mas eu queria muito, e depois eu vou assistir um vídeo, que se discutisse essa constitucionalidade da resolução 237. Essa resolução 237, será que ela não está de encontro, ela não vale só para a União, ela não sai de encontro à Lei Complementar 140?
Isso, para mim, eu acho que é fundamental a gente discutir. Por quê? Porque se impõe a 237 ao empreendedor em matérias estaduais, em matérias municipais. E será que isso é constitucional? Perfeito. Obrigado. Vamos falar sobre isso. Obrigada, Juliana. Um abraço. Bom, então aqui sem mais delongas, eu vou passar de imediato a palavra para a doutora Juliana Stangerlin. Então, a Juliana, nossa diretora da GAI, uma das autoras, então, dos comentários desse capítulo do livro. A Juliana tem MBA em Gestão do Meio Ambiente e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS, coordenadora do Conselho Socioambiental do Sindenergia Rio Grande do Sul, membro do Comitê Estratégico de Sustentabilidade da ANCHAM, faz parte da União Brasileira da Advocacia Ambiental, a nossa UBA, da Divisão Jurídica da Federação, e é a nossa diretora aqui na GAI. Juliana, a palavra é sua nos próximos 10, 15 minutos, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Um prazer estar mais aqui um ciclo de debates da GAI, né, ao lado dos meus queridos colegas com quem eu escrevi esse capítulo. E cumprimento de novo também, né, o Juliano e o Rafael, que nos deram o prestígio da presença aqui hoje. Então, muito obrigada por terem aceito o convite. Eu vou trazer aqui hoje os principais pontos do artigo 54 do Código Estadual de Meio Ambiente, que trata dos tipos de licenças e prazos a serem expedidos pelo órgão ambiental licenciador. O Juliano aqui já adiantou, né, alguns pontos sobre a parte mais comentada, né, e mais polêmica desse capítulo, que foi a LAC, mas eu vou abordar um pouquinho também dentre as outras licenças que são referidas pelo Código. Então, Citolin, se tu puderes, por favor, compartilhar a apresentação. Como mudamos a ordem, aqui vai direto lá para o... Tá certo. Só... Vamos lá. Então, como o próprio Juliano comentou, né, o artigo 54, ele traz as licenças que podem ser expedidas pelo órgão ambiental, a depender da atividade, né, do enquadramento que for feito. Nos 3 primeiros incisos, o Código manteve, então, o modelo trifásico de licenciamento, né, com a emissão de licença prévia, licença de instalação e licença de operação, mantendo, inclusive, também os conceitos que já existiam no Código anterior, e também que são previstos na resolução CONAMA 237, né? Então, aqui não tivemos uma novidade em relação a essas 3 licenças, né? Licença prévia na fase de viabilidade dos projetos, instalação antes da instalação do início das obras e de operação para fins da efetiva operação da atividade. Então, as 3 primeiras licenças são as clássicas, né, que nós, operadores do direito ambiental, conhecemos. Pode passar, por favor. No parágrafo 2º desse artigo, né, pulando, porque se trata da LPL e LO, o Código traz as formas de expedição dessas licenças, né, começando pela regra geral de uma emissão sucessiva, né, que todos nós estamos acostumados, que começa lá com uma análise de um termo de referência, até a emissão da licença prévia, cumprimento das condicionantes da licença prévia e requisitos para a licença de instalação, a emissão da LI e sucessivamente até a emissão da LO, né, para efetiva operação da atividade. Então, aqui no parágrafo 2º, em relação às formas de expedição, a novidade que o SEMA trouxe foi a possibilidade de as licenças serem aglutinadas, né? Então, é uma novidade que não estava no SEMA anterior, embora ela já existisse na prática, né? A FEPAM, a gente já via essa possibilidade de aglutinação nas licenças na prática. Por exemplo, para atividade de silvicultura, mineração, né? A gente já via a emissão de LPI ao mesmo tempo, por exemplo, né? Inclusive, existe uma portaria da FEPAM de 2019 que ampliou esse rol de atividades sujeitas, né, à licença prévia e licença de instalação unificadas. Por exemplo, aqui aviação agrícola, centro de distribuição de produtos não perigosos. Então, tem aqui uma série de atividades que já se entendia como possível aglutinar, né, que não se via sentido em uma licença exclusiva para viabilidade, que é a licença prévia, e uma outra para instalação. Então, já havia uma prática aqui de licenças aglutinadas, mas o novo SEMA, acertadamente, né, veio trazer isso para uma previsão em lei, né, conferindo maior segurança jurídica aqui, inclusive, na emissão dessas licenças aglutinadas.
Pode passar, por favor. Outra novidade, né, que o SEMA trouxe, em termos de previsão expressa em lei, foi a licença única, né, para autorizar atividades específicas que poderão ter as etapas de procedimento licenciatório unificadas, né. Então, essa possibilidade de inobservância, digamos assim, do modelo trifásico, né, para um modelo de emissão de uma única licença, também já existia com base em normas infralegais, né? Também como exemplo dou aqui a própria atividade de silvicultura, que já tinha uma previsão infralegal de possibilidade de licença única dependendo do porte, né? Também já tínhamos previsão para a manutenção de redes de distribuição de energia. Então, o objetivo aqui do novo SEMA foi trazer para o rol de atividades previstas em lei, para conferir uma maior segurança também tanto para o órgão licenciador, né, quanto para os empreendedores em relação à emissão dessas licenças. Entendemos aqui, né, perfeitamente cabível a emissão dessas licenças únicas, né, para determinadas atividades, inclusive, como o próprio Juliano também comentou, a CONAMA 237 também prevê a possibilidade de licenciamentos simplificados, né, para determinadas atividades de pequeno potencial de impacto ambiental, aprovadas pelo CONSEMA. Então, aqui, no caso, o novo SEMA, ele não refere um critério um critério como, por exemplo, pequeno potencial de impacto ambiental, não refere expressamente, né, mas, como a gente vai ver em seguida, o CONSEMA vai definir quais são essas atividades que são passíveis de licenciamento por meio de LU, né. De todo modo, a licença única, né, o inciso 4 aqui do artigo 54, ela também faz parte da ADI comentada pelo Juliano, né. Então, embora aqui a gente tenha tido uma maior segurança jurídica quando se trouxe para o SEMA a possibilidade de emissão da licença única, né, prevista em lei, atualmente nós temos um questionamento, né, de inconstitucionalidade desse inciso também, porque ele também faz parte da ADI, né, questionada. Então, atualmente a segurança já restou minimizada, né, até se ter o resultado da ADI. Na mesma linha, né, nós temos a licença de operação e regularização, a LOR, que também, assim como a LU, é uma novidade em termos de estar prevista em lei, né. Ela não tinha essa previsão no Código Estadual de Meio Ambiente revogado, e atualmente está previsto no novo SEMA, mas também já era uma licença que acontecia na prática, né, com base em normas infralegais. Então, antes mesmo da entrada em vigor do novo código, a FEPAM havia editado uma portaria 115 de 2019, definindo o conceito de licença de operação e regularização, que se dá, né, então, para atividades que já estão em operação e que, por determinadas razões, não tiveram o licenciamento, né. Então, existe já essa portaria da FEPAM apontando o que se enquadra e o que não se enquadra, não em termos de atividade, mas em termos conceituais, né, quais fases e características de empreendimentos que se enquadram ou não para fins de emissão da licença de operação e regularização. Então, aqui também a gente já tinha uma prática em relação a isso, mas o SEMA veio trazer maior segurança, né, prevendo na lei a possibilidade de emissão da licença de operação e regularização. Então, isso. A outra grande novidade, né, do SEMA, como o Juliano comentou, foi a LAC, né, Licença Ambiental por Compromisso, que foi realmente uma das grandes inovações trazidas pelo Código, com o intuito de tornar mais eficaz o processo de licenciamento, fazendo com que o foco da equipe técnica interna, né, do órgão ambiental pudesse se voltar para atividades de maior impacto e fazendo com que outras atividades que já têm impactos mais conhecidos e que têm impactos conhecidos e que já têm zoneamento, por exemplo, né, como ele também exemplificou, pudessem ser licenciadas de uma forma mais simplificada, com base em critérios pré-definidos, né. Então, aqui haveria necessidade de cumprimento de apresentação de alguns documentos pré-definidos, né, a gente ainda não tem o detalhamento, como ele falou, essa resolução está em construção, mas a necessidade de cumprir um determinado checklist que o empreendedor já vai conhecer antes, específico para aquela atividade,
e a partir da apresentação desses documentos, do cumprimento desse checklist, e também da concordância com essa declaração de adesão e compromisso, né, uma concordância com um comprometimento, uma declaração de cumprimento das leis aplicáveis àquela atividade, né, a partir disso se pode ser emitida, então, num procedimento eletrônico, a licença ambiental por compromisso. Então, ela está em fase, né, de regulamentação, mas é também objeto da ADI, como estava comentando, né, o Juliano. Entendemos aqui que é perfeitamente possível, que pode ser um instrumento bastante eficaz, né, de conferir maior celeridade e eficácia ao licenciamento ambiental, né, permitindo que essa migração da concentração de esforços da equipe técnica, né, para que se possam, então, voltar para atividades de maior impacto. Claro que é fundamental aqui também para que um investimento, né, específico e efetivo em atividades fiscalizatórias, em cultura de compliance ambiental, para que os empreendedores efetivamente cumpram, né, toda esse comprometimento que eles estão fazendo por meio da DAC, que é a Declaração de Adesão e Compromisso, e por meio da emissão da licença ambiental de compromisso. Então, sem dúvida, é um instrumento muito relevante, né, que pode dar muita celeridade para o órgão ambiental, sem perder em proteção ambiental, né, desde que bem estruturado e implementado. Pode passar, por favor, se também. Pulei aqui para os parágrafos 8º e 9º do artigo 54, que tratam especificamente, né, desse requisito da declaração ambiental por compromisso, que é exigida para fins de emissão da ALAC, então, onde o empreendedor vai ali apontar todas as características do empreendimento, né, informar toda a realidade, né, do seu empreendimento, as características, inclusive, para fins de comprovação do enquadramento na própria LAC, né, e vai se comprometer a cumprir, então, a legislação que trata dos impactos ambientais da atividade específica, né. Claro que, lembrando aqui que no momento em que se faz essa declaração, alguém vai estar assinando ali, né, o representante técnico, o responsável técnico ou o representante legal, e qualquer informação que seja enganosa ou imprecisa poderá ser responsabilizada, né, inclusive tem toda uma expectativa em relação à regulamentação para verificar de forma que vai ser colocada também a responsabilização do empreendedor, né, perante o licenciamento por meio da LAC. E no parágrafo 9º, como o Juliano também já tinha comentado, ele traz algumas limitações, né? O SEMA não traz ainda as atividades que poderão ser licenciadas por meio de LAC, isso vai ser feito pelo CONSEMA, mas ele já traz alguns limitadores, né? Que são atividades sujeitas à IARIMA, não poderão ser objeto de LAC. Nesse ponto específico, a gente até entende que até de certa forma inócuo, né, a previsão, porque não teria como, né, é incompatível com a natureza da própria LAC, né, porque, por exemplo, um EARIMA precisa de uma audiência pública, etc., e a LAC não há nenhuma vistoria, por exemplo, né, então, assim, seria incompatível uma atividade de significativo impacto ambiental sujeita a EARIMA ser licenciada por LAC, mas se fez aqui questão de frisar esse ponto, né, além da impossibilidade de LAC para fins de intervenção, para fins de atividades que envolvam intervenção em área de preservação permanente, né? E aqui acho que é importante destacar algo que a gente sempre comenta, que está falando em intervenção, né? Efetiva intervenção da atividade em área de preservação permanente. Não quer dizer que não se possa, eventualmente, ter uma APP num polígono da atividade, né? Algo que muito tempo se confundiu. Então, a efetiva intervenção com a existência de APP num determinado local, que pudesse ser interpretado com base até no antigo código, exigência até de EARIMA, né? Nesse código já não temos mais essa previsão, mas é interessante que aqui o novo SEMA coloca especificamente a palavra intervenção, deixando mais claro isso, né? Então, esse parágrafo 9º traz essas limitações às atividades que não poderão ser licenciadas por LAC. Pode passar, por favor. Passamos, então, a atribuições do CONSEMA, também previstas, né, no artigo 54 e alguns outros do Código Estadual relativas a essas licenças, né.
O CONSEMA teve uma grande, está, né, com uma grande tarefa, uma grande atribuição dada pelo Código Estadual de Meio Ambiente, tanto de listar as atividades passíveis de licenciamento de modo geral, como já faz, né, como já estabelece em grande parte, mas também como de estabelecer aquelas atividades que poderão ser licenciadas por meio de licença única e de LAC, licença ambiental por compromisso. Então, aqui, o Código Estadual, ele, né, como a gente viu, ele não trouxe critérios norteadores. Então, o CONSEMA tem aqui uma grande tarefa, né, e até uma grande discricionariedade por meio dos seus representantes, né, do poder público, do setor produtivo, da sociedade civil organizada, de debater, de discutir quais as atividades que podem, então, ser licenciadas por meio de licença única, de LAC, de LPL e LO, né? E também prevê ali no parágrafo 4º que o CONSEMA poderá estabelecer outras formas de licença, observada a natureza, características e peculiaridades da atividade. Então, além das formas já previstas no próprio Código Estadual de Meio Ambiente, LPL e LO, licença única, licença de operação e regularização, licença ambiental por compromisso, o CONSEMA poderá estabelecer outras formas, se assim entender pertinente, né? Então, aqui, o CONSEMA está em fase de regulamentação, né, da licença única e da licença ambiental de compromisso, e há uma grande expectativa, né, em relação a essa lista. É interessante comentar, assim, que as atividades que o CONSEMA definir para fins de LAC poderão também ser licenciadas pelos municípios, né? Não se sabe ainda como vai ser essa divisão, mas hoje os municípios licenciam atividades de impacto local, definidas conforme uma tipologia determinada pelo CONSEMA, né, na resolução CONSEMA 372, e me parece que muitas das atividades que hoje são atribuídas, né, como de impacto ambiental, eventualmente coincidam com atividades que venham a ser definidas como LAC, né? Então, penso que os municípios também vão precisar se adaptar e, eventualmente, estabelecer regramentos próprios, né, para fins do licenciamento mediante LAC, a partir da listagem, né, de atividades que for estabelecida pelo CONSEMA. Então, o CONSEMA aqui está com uma grande atribuição, né, de definir as licenças, as atividades licenciáveis por todos os meios, né, previstos aqui no Código Estadual de Meio Ambiente. Lembrando que essa questão de outras formas de licença única e de LAC, não havia previsão, então, no SEMA anterior, né, uma atribuição do CONSEMA trazida pela lei atual, pelo SEMA atual. Pode passar. Ju, desculpa te interromper, claro. Se puderes já encaminhar para a conclusão. Sim, está no final. Uhum. Aqui, comentar rapidamente que os prazos da licença foram alterados pelo novo código. O código anterior previa licenças válidas entre 1 e 5 anos, e o código atual se alinha com a normativa, com a legislação federal, né? Então, coloca que as licenças serão válidas pelo prazo determinado em normativa nacional, né? Então, aqui houve uma alteração efetiva, porque o que nós temos hoje, né, definindo validade das licenças, é a CONAMA 237, e ela prevê prazos diferentes do que o nosso SEMA anterior previa, né? Então, o SEMA anterior previa entre 1 e 5 anos, a CONAMA atual prevê LP até 5 anos, LI até 6 anos e LO entre 4 e 10 anos. Então, houve aqui uma mudança significativa e que era uma demanda bastante forte, né? Porque o Rio Grande do Sul aqui se distanciava em relação à legislação do restante do país. Pode passar. Por fim, aqui o artigo 58, ele traz procedimentos para fins de atendimento a solicitações complementares feitas pelo órgão ambiental no âmbito do processo de licenciamento, né? Ele prevê o mesmo prazo anterior, em relação a, no máximo, 120 dias para atender essas solicitações complementares no âmbito dos licenciamentos. O SEMA previa 4 meses, né? Agora prevê 120 dias, né, para fins de ser mais expresso, deixar menos dúvida em relação à contagem. A novidade aqui é que o novo SEMA, ele limita que esse prazo poderá ser prorrogado por igual período, então ele limita a uma única oportunidade, né, de prorrogação para fins de atendimento às solicitações do órgão ambiental.
e também prevê que o não cumprimento desse prazo acarretará o arquivamento da solicitação de licença ambiental, ali no parágrafo 3º, né? Nós, advogados, vemos com preocupação esses dispositivos, né, considerando que muitas vezes há justificativas cabíveis que poderiam ser discutidas com o órgão ambiental e, eventualmente, um arquivamento precoce pode gerar um retrabalho, inclusive por parte do próprio órgão, desacelerando, né, ou trazendo uma ineficácia, um retrabalho mesmo para o processo de licenciamento. Então, nós vemos isso com uma certa preocupação, já era algo previsto numa portaria da FEPAM de 2019, se não me engano, ou início de 2020, e que foi aqui também reforçada pelo novo Código Estadual de Meio Ambiente. Então, essas seriam as principais, a gente não trouxe aqui todos os artigos, até porque esse capítulo também, muitos artigos replicavam o SEMA anterior, mas trouxemos aqui as principais alterações em relação à norma que era vigente anteriormente. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Eu vou passar, então, a palavra para o Eduardo Citolin, meu vice-presidente aqui na GAI, advogado, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS e em Processo Civil pela Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Cofundador da GAI e também da União Brasileira da Advocacia Ambiental, a nossa UBA, professor em cursos de extensão e pós-graduação. Citolin, cabe a ti, então, aqui falar de alguns outros aspectos também, que nós também julgamos aqui relevantes para discutir no webinar de hoje, né, envolvendo aí especialmente a questão dos órgãos intervenientes, algumas questões quanto às decisões, né, erros grosseiros, como que isso está disposto aí na nova norma. A palavra é tua, se tu puderes aí te manter no tempo de 15 minutos, eu agradeço. Obrigada. Boa noite a todos, então. É uma enorme satisfação para mim, mais uma vez, estar aqui nessa plataforma de debates, aqui para promover esse nosso livro, né, fazendo o jabá de novo do livro, né, Comentários ao Código do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Eu faço uma saudação especial aqui a quem está nos assistindo, dedicando um tempo aí para prestigiar esse nosso evento, a minhas colegas de debate coautoras aí, a Fabiana Figueiró e a Juliana, também saúdo o nosso convidado, né, os nossos convidados ilustres aí, que aceitaram esse convite aqui hoje, né. Eu vou direto para o assunto. Eu também fiz uma continuidade aqui, a apresentação da Juliana, né? Deixa eu botá-la aqui. Vocês estão vendo aí, né? Então, o que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje, né? Esse primeiro ponto que eu trouxe é justamente o tema que inaugura o capítulo do licenciamento, né? E aonde foi corrigida uma das principais amarras aí que existiam no antigo código, né? O código revogado, mais precisamente esse parágrafo único aí do artigo 55 que está aparecendo no slide, ele exigia, então, que licenciamentos de empreendimentos e atividades localizados ali a 10 quilômetros, né, de unidades de conservação deveriam, então, ser necessariamente, ou ter necessariamente uma autorização do órgão administrador da unidade de conservação, né? Independente se o empreendimento se tratava de pequeno, baixo, médio ou de impacto significativo, né? Eu me lembro, como se fosse hoje, que após a eleição ali do governador Eduardo Leite, naquele período entre a eleição, né, e a posse, o Juliano até comentou um pouquinho isso, né? Houve uma deliberação ali dos associados da HA e a gente sentiu que seria oportuno, então, apresentar para o novo governo sugestões de melhorias na legislação, né, tanto na legislação como na própria política, as políticas públicas ambientais, e eu acabei sendo um dos responsáveis ali para recolher as sugestões dos associados e fazer uma primeira minuta, e fiquei bem impressionado, né, com a quantidade de associados que solicitavam, então, a revogação desse parágrafo único. E por que era tão necessária a modificação, então, essa modificação em específico, né? Deixa eu passar aqui. Bom, o texto previsto nesse parágrafo, ele acabou sendo concebido em total desacordo ou em parcial desacordo com o que poucos meses antes ali tinha sido definido no âmbito nacional pela entrada em vigor ali da Lei
9985, né? E o código acabou trazendo regras aí bem diferentes, né, do que passariam a ser usadas aí pelo resto do país. E veja-se que o código, né, eu destaquei aqui, o código é de agosto de 2020, né, mas a lei de agosto de 2000, mas a lei do SNUC era um pouquinho anterior, né, de julho de 2000, né, mas por algum motivo, na época, o legislador gaúcho, ele preferiu seguir uma resolução que existia antes da entrada em vigor da lei 9965, que é a resolução CONAMA 13 de 1990, né? Preferiu seguir essa resolução do que seguir, então, essa tão festejada lei do SNUC aí que tá até hoje, né? Como consta, então, previsto ali na lei do SNUC, daí comentando um pouco dela, não tinha qualquer razão, né, para a gente trabalhar com uma metragem padrão de 10 quilômetros, como fazia, então, esse parágrafo único do texto revogado. E a previsão desse antigo parágrafo único também começou a ficar em descompasso com uma resolução superveniente do CONAMA, que é a 420 de 2010. Né? Então, ou seja, ao contrário do que era amplamente observado aí no resto do país, há mais de 20 anos, a legislação gaúcha, ela, além de exigir a obtenção de uma autorização para atividades nesse raio de 10 quilômetros de uma unidade de conservação, ela ainda exigia essa autorização para toda e qualquer atividade, né? E não só para aquelas que tivessem um potencial significativo aí de impacto ambiental às unidades de conservação ou à sua zona de amortecimento. Esse último detalhe que eu botei no slide agora. E, assim, de uma maneira muito pertinente, né? Toda essa lógica que imperou até então foi considerada uma página virada aí pelo novo código e foi substituída por outra muito mais apropriada e efetiva, né, que passou a ser detalhada por esse artigo 52 que está na tela. E nele foi incorporada, então, a legislação estadual, aquilo que já existia na legislação federal, né, mas passou a ser, então, a depender de autorização somente empreendimentos de significativo impacto ambiental. Né? Então, aqueles licenciados, portanto, estão pelo rito do EIA-RIMA. A novidade aqui, no entanto, que não existe na legislação federal, é o fato de o parágrafo 2º, aqui embaixo, né, exigir tal autorização não apenas, então, para a primeira licença, né, mas também para sempre que houver alguma ampliação do porte do empreendimento. Essa é uma modificação particular aqui da legislação gaúcha. E para fechar esse ponto, né, para arredondar esse ponto, o novo código traz o artigo 53, que prevê, então, a regra a ser seguida pela grande maioria dos empreendimentos, né, por aqueles que não estão sujeitos ao EIA-RIMA, né, que é a grande maioria, e que eles passam agora a não precisar, então, de uma anuência, né, a eles não é exigida uma autorização, mas uma simples ciência do órgão responsável pela administração da unidade de conservação, se aproximando, então, totalmente lá da resolução CONAMA 428 e da própria lei do SNUC. Tá? Por fim, é só observar que quem tem competência para dizer se é necessária ou não a autorização do órgão gestor da unidade de conservação é sempre o órgão licenciador, né? E não o próprio gestor. A gente tem que cuidar disso, né? Esse gestor, no máximo, pode apresentar suas razões, né, administrativamente, né, eventualmente, se achar conveniente, até a judicialização de algum expediente, o que, infelizmente, acaba sendo comum, né, mas quem tem a autonomia de definir essa questão é o órgão licenciador, até porque é ele que diz se vai precisar, se vai seguir ou não o rito do EIA-RIMA lá, que forçaria, então, a necessidade de autorização. O segundo ponto que a gente destacou é o artigo 50, que traz esse tema da responsabilidade técnica por erro grosseiro. Tá? Então, já nesse parágrafo 1º do artigo 60, que está na tela aí, o legislador acabou deixando bem claro, né, que a responsabilidade técnica pela emissão das licenças, ela é exclusiva, né, do órgão, exclusiva do órgão licenciador. Né? E ele inovou, de certa forma,
ao restringir esse direito de regresso contra o agente público somente nos casos de dolo e erro grosseiro, né? O Juliano até comentou que foi uma incorporação, a gente vai ver, de fato, né, foi uma incorporação da legislação federal, mas traz aqui, então, essa restrição, né, de que somente seja usado isso em caso de dolo ou de erro grosseiro. E o que se buscou com isso? Se buscou mitigar essa carga de responsabilidade que é dirigida ao agente licenciador, né, e proporcionar para ele aí uma maior segurança, né, na emissão dessas licenças, que poderão, né, pelo menos em tese, aí, serem apreciadas de acordo com a sua própria convicção. A gente sabe que esses profissionais recebem pressões, né, principalmente de órgãos de controle, né, então isso acho que buscou evitar, né, que se tornasse, então, lugar comum essa responsabilização pessoal dos servidores, no caso desses questionamentos aí que vêm dos órgãos de controle, né, com questões, muitas vezes, questões controvertidas, né. E também impedir que licenciamentos sejam negados, né, ou não analisados exclusivamente por um receio do servidor de, no final das contas, ser responsabilizado de forma pessoal, né. Isso é muito ruim para o sistema, né, intimida o profissional. Um ponto importante aqui, que a gente tem que observar nesse artigo, é que esse erro, na verdade, esse erro cometido, ele cabe tanto no caso de deferimento, como está lá previsto no caput, né, o que é o mais comum, porque é justamente esses órgãos de controle que normalmente fazem essa responsabilização pessoal, mas ela pode sim também ser feita em casos de indeferimentos, né? Se houver erro grosseiro em indeferimento, a responsabilização também pode ser perseguida, nesse caso aí pelo prejudicado, que normalmente, nesse caso, poderia ser o empreendedor. Tá? Mas o mais importante de tudo isso aqui, dessa inovação, é a gente entender o que, quando estão presentes, né, como é que se enquadra o erro grosseiro e o dolo. O dolo é mais comum e é mais de fácil identificação, ele é amplamente utilizado na esfera penal, né, conforme consta ali no artigo 18, inciso 1º do Código Penal, o dolo vai acabar ocorrendo sempre que o agente quer o resultado, né, ou ele assume o risco de produzir. Esse é fácil, né? O mais difícil é a gente conceituar erro grosseiro, né? Essa conceituação merece um pouquinho mais de cautela. E o código, por uma opção, eu acho, né, não trouxe essa definição, preferiu não entrar nesse vespeiro, né? E o que vai exigir, então, dos operadores aí que se busquem outras legislações, outras fontes do direito, né, essa definição. E essa lei que o Juliano comentou no começo, é a Lei Federal 13.655 de 2018, ela de fato, né, acrescentou um artigo, né, o artigo 28, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que vai referir o que está na tela aí, que o agente público responderá pessoalmente por suas opiniões, suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Né? A lei ainda, a lei que foi aprovada no Congresso, ela ainda trouxe uma sucinta excludente, né, de responsabilidade envolvendo o erro grosseiro, que dispunha o seguinte: não se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em jurisprudência ou doutrina, ainda que não pacificada em orientação geral ou ainda em interpretação razoável, mesmo que não venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais. O problema é que, o problema ou a solução, não sei, mas esse conceito ou essa excludente, ela foi vetada, né, no texto final, e ela, enfim, desapareceu do ordenamento jurídico. Então, a gente fica hoje sem muitos elementos. No código, a gente trouxe, nos comentários a esse artigo no código, a gente trouxe uma discussão bem recente que está sendo feita, que foi feita no Supremo Tribunal Federal. Até na época da publicação do livro, o Supremo ainda não tinha decidido esse tema, mas agora já decidiu, que foi justamente quando se avaliou ali a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos durante a pandemia de Covid-19 ali, e também se investigou justamente os casos de dolo e de erro grosseiro. E o que definiu ali, qual foi a tese definida pelo Supremo
em novembro de 2020. O Supremo definiu, então, que a autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem exclusivamente, número 1, das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis a matérias, e 2, da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Esse segundo item, né, fazer referência a esses princípios constitucionais, que tem aí o seu alcance, né, altamente discutíveis aí no plano acadêmico, acaba sendo muito aberto e pouco prático, né? Mas o primeiro item, definido pelo Supremo, já ajuda alguma coisa e deixa claro, né, que a decisão deve sempre se basear em critérios científicos reconhecidos. E quando ela fizer isso, né, não vai poder ser enquadrada como erro grosseiro. O último ponto, já para encerrar também, mas não menos importante, né, é esse ponto que envolve a intervenção de terceiros, né, esses órgãos intervenientes no licenciamento. A atual redação desse artigo, aí, o 68, em que pese ela já apresentar aí um avanço considerável em relação comparado aí com o código anterior, que não tinha nenhum artigo correspondente tratando dessa matéria, ela acabou aí apresentando um avanço, de certa forma, modesto no tema, porque ela delegou, né, ela acabou delegando para o Conselho a tarefa de regulamentar esses procedimentos a serem adotados, né? Desses procedimentos para serem adotados com esses órgãos intervenientes, como o IFAM, FUNAI, SPU, enfim, todos esses órgãos. Então, como o código foi econômico nesse particular, ao invés de fazer comentários propriamente ditos, né, a gente faz alguns alertas aqui que nos parecem pertinentes aí a respeito desse tema. Tá? E o primeiro alerta, parafraseando aí o Dr. Eduardo Bin, né, que hoje é o atual presidente do IBAMA, num livro aí relevantíssimo aí que ele possui sobre licenciamento ambiental, que já está na 5ª ou na 6ª edição, né, em que ele informa lá que é muito importante se ter presente, né, o seguinte, que o licenciamento ambiental não é guardião, tutor ou babá de outro controle público. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que ter muito cuidado ao atrair para o órgão ambiental o gerenciamento de questões que não são da expertise do órgão e que não são da atribuição do órgão, né? Muito menos vincular uma análise de viabilidade ambiental de uma determinada atividade a uma autorização de um outro órgão público, né? E aí as pessoas vão dizer o seguinte, não, mas isso vai dar problema. Não, isso não vai causar qualquer problema, né, para o sistema como um todo. A legislação ela já tem travas e é bastante clara ao afirmar que assim, as atividades potencialmente poluidoras devem ser submetidas ao prévio licenciamento, mas nunca, né, o próprio código menciona isso, mas sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Isso, por exemplo, consta no artigo 51 do Código, acabei não colocando aqui na apresentação, para trazer outras referências, mas no decreto 99274 vai dizer justamente isso, vai exigir o licenciamento prévio e vai lembrar, né, que o licenciamento prévio ele ocorre sem prejuízos de outras licenças legalmente exigíveis. A 237, que o Juliano comentou aí, da inconstitucionalidade, né, e já botando um pitaco aqui, uma lenha na fogueira, né, de fato, as resoluções do CONAMA, é difícil ter uma que não sofra de algum problema de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, porque muitas vezes extrapolam, né, o poder de regulamentação. A 237 é quase seria, eu acho que um caso perdido, né, se nem a 302 e a 303 se conseguiu revogar, né, imagina discutir a 237. Mas a 237 também traz, né, o óbvio, né, que dependerão de prévio licenciamento, os empreendimentos que possam causar degradação, mas sempre lembra que sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Tá? E isso faz todo sentido, pois a gente não pode esquecer que o fato de um empreendedor, de um empreendimento, né, ser viável ambientalmente, não vai dispensar que ele tenha, assim, as outras licenças que devem ser obtidas. Tá? E então, isso tudo bem demonstra que o Conselho tem que estar bem atento a essa questão na hora que for regulamentar, para não atrair injustificadamente, indevidamente,
exigências de outros órgãos públicos de controle para dentro do licenciamento, que já tem aí um escopo, né, e uma missão tão complexa, né? A gente vê muito na prática que, infelizmente, né, os tais intervenientes, alguns deles acabam se utilizando da participação no licenciamento ambiental para obstar o processo, para impor condicionantes e tal. Então, isso tem que ser muito bem monitorado pelo órgão e, de preferência, aí, com uma boa regulamentação pelo Conselho. Era isso que eu tinha separado aqui. Então, eu devolvo aqui imediatamente a palavra para a doutora Fabiana. Muito obrigado aí. Um abraço. Obrigada, Eduardo. Eu confesso aqui que, como coautora, eu fico louca para colocar a colher nessa discussão, mas a gente fez uma opção aqui em função do tempo. E só gostaria de pontuar ainda das tuas colocações, essa questão, né, envolvendo as autorizações, né, das unidades de conservação, dos órgãos gestores, enfim, acho que a gente vai ter aqui um longo caminho ainda de convencimento, né, dos conselhos das unidades de conservação, né, e dos próprios administradores de UCs, no que diz respeito à mudança da legislação, né? Eu acho que mudar a lei é algo que é difícil, né? Mas a gente conseguiu, enfim, eu acho que a sociedade gaúcha fez uma opção por um novo código, né? Por meio da Assembleia Legislativa, mas tem aqui agora todo um momento, né? De fazer com que essa legislação seja absorvida, interpretada e praticada, né? E acho que se libertar aqui, né? Dos pontos do passado é uma dificuldade, a gente tem enfrentado isso aí na prática em algumas discussões no âmbito de UCs, é algo que eu acho que o Rafael pode falar um pouquinho. E o outro ponto que eu quero destacar aqui das tuas colocações diz respeito à questão do erro grosseiro, só para pontuar que esse artigo, inclusive, é um dos discutidos no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, se a gente tem aqui um momento, né, de insegurança jurídica por conta da responsabilização, às vezes por critérios um pouco confusos e questionáveis quanto aos agentes públicos, né? Se a gente pegar a questão de banhados, por exemplo, a gente sabe que os entendimentos são muito diferentes, nós temos aqui, muitas vezes, no mesmo processo, 2, 3 laudos com vieses, enfim, que se chocam. Esse assunto talvez continue aqui no âmbito da insegurança e precisa ser, então, definido no âmbito do STF. Bom, vou aqui passar, então, a palavra para o Rafael. Rafael, nós estamos muito curiosos para ouvir a tua fala, agradeço aí a tua presença aqui nessa noite, por toda a divulgação que fizeste do evento. Como que a FEPAM, Rafael, enfim, tu aí como, né, um agente da FEPAM, tem interpretado e aplicado o código? A gente pode dizer que o código já pegou no âmbito do órgão ambiental licenciador estadual, ou é aquela lei que ainda não pegou? Como que isso vem acontecendo na prática? Bem-vindo, um prazer. Boa noite a todos. Prazer é meu, é sempre gostoso a gente falar sobre um assunto que a gente curte, né? E que, mais do que isso, é o nosso dia a dia mesmo, né? Então, eu trouxe uma apresentação para poder falar melhor. Me avisa quando estiver aparecendo, por favor. Está aparecendo. Ela só não está no modo apresentação, mas está aparecendo. Tá. Agora foi? Sim. Tá. Vou fazer esses comentários ao código, em cima do capítulo 6 do licenciamento ambiental, e com foco, Fábio, Juliana e Eduardo, em cima de aspectos práticos mesmo, né? Como é que a gente tem vivenciado esse novo código, as suas alterações, no dia a dia da instituição, né? Falando pela FEPAM, que é o órgão que eu trabalho, que eu represento, né? Mas alguma coisa que a gente pode tentar extrapolar também para a vivência dos municípios, lembrando que no estado a gente tem todos os municípios fazendo licenciamento ambiental, à exceção de 2. Né? Então a gente tem 495 municípios licenciando junto com o órgão ambiental e com o órgão federal. A primeira coisa que eu fiz uma separação entre todos não só os artigos, mas os parágrafos também, tentando separar o que seriam atualizações, melhorias e inovações. E esse número aí que eu contei também, que foram os itens que eu relacionei, né, de 10 atualizações, 7 melhorias e 4 inovações, e vamos falar sobre cada um dos grupos, não vou respeitar exatamente a ordem
que os artigos aparecem no código. Então, sobre atualizações, a primeira coisa é essa, muito importante, essa atribuição do CONSEMA em definir atividades sujeitas ao licenciamento, bem como as competências. E isso foi trazido já ao público pela CONSEMA 372 em 2018. Só que uma historinha que tem aí divertida é que essa idealização ela começou no dia da votação da CONSEMA 288 de 2014, que foi a resolução anterior a ela que atualizou a listagem das atividades de competência municipal, de impacto local. Então, logo foi aprovada essa CONSEMA 288, um pequeno grupo se reuniu e trouxe a necessidade, na verdade, de levar ao CONSEMA a definição dessas competências, porque até então quem fazia essa definição de competências era a própria FEPAM. A FEPAM criava código de atividades, a FEPAM determinava o que seria de impacto local e jogava para os municípios de uma certa forma, né, ou tentava fazer essas alterações da CONSEMA. Na verdade, essas alterações sempre foram difíceis de fazer. A gente teve, desde 98, foram 3 resoluções, onde a 288 tinha sido a última. E a 372, ela trouxe o dispositivo de não só o CONSEMA definir, como fazer atualizações constantes, e realmente já tivemos diversas atualizações desde a publicação da primeira edição da 372. Outra coisa importante de atualização é a questão da desativação de empreendimentos, também fica sujeito ao licenciamento. Até então a gente tinha a viabilidade, a implantação e a operação, mas na hora de desativar o empreendimento, né, de dar o encerramento de uma atividade de mineração, de uma atividade industrial, não tinha uma regra trazida em lei. A gente já tinha portaria da FEPAM, regrando a ação da FEPAM, né, portaria 116 de 2015, trouxe a questão do termo de encerramento, que era o documento que a gente já vem usando, mas trouxe agora para a legislação a necessidade de desativação. Então é sempre importante a gente ter essa noção do que o empreendimento ele tem início, meio e fim, e quando ele termina ele tem que deixar aquela área, aquela instalação dele livre de passivos ambientais, para que tenha de preferência algum uso futuro, alguma possibilidade de outro uso, ou até mesmo que não se faça mais nada naquele terreno, mas que ele não deixe passivos que possam causar problemas depois. A questão das unidades de conservação, já entrando um pouquinho na polêmica, trouxe esse alinhamento com a CONAMA 428, e que foi fundamental, né? Então, a gente vai trabalhar em cima da zona de manejo, da zona de amortecimento estabelecida pelo plano de manejo, e é uma opinião minha, é um absurdo, né? A gente estava discutindo desde 2000, mas a gente tem ainda várias unidades de conservação que são criadas sem um propósito específico. Claro que o propósito é conservar a natureza, conservar a biodiversidade, mas a gente não sabe quais são os objetivos dela efetivamente, por falta do plano de manejo, e também não há definição da zona de amortecimento. Por conta disso que se tinha aqueles tais 10 quilômetros, que talvez lá em 2000, na década de 90, fosse uma coisa adequada, né, uma abrangência bem grande de proteção à unidade de conservação, mas hoje a gente tem que ter a necessidade, tem que ter a maturidade de criar uma unidade, já com seu plano de manejo estabelecido, com a zona de amortecimento também, ainda que seja uma questão provisória, que não seja um plano de manejo definitivo, até porque ele tem que ser atualizado a cada 5 anos igual. Na ausência do plano, né, então onde eu não tiver uma zona de amortecimento definida, se trabalha com raio de 3 km para as atividades de significativo impacto ambiental, que é quando vai ser solicitada autorização para a unidade de conservação. Exceções que foram trazidas agora, a RPPN APA, né, a Reserva Particular de Patrimônio Natural, e a Área de Preservação Ambiental, de Proteção Ambiental, que só vão ter manifestação dos gestores quando tiver intervenção no seu interior, né? Não vai se considerar a questão da área de 3 km. E se não tiver IARIMA, que já foi colocado aqui, apenas será dado ciência ao gestor quando tiver a possibilidade de impacto direto em relação à unidade de conservação. A questão da exigência ser válida para ampliações e regularizações, que foi trazida, é importante da gente esclarecer que uma atividade, por exemplo, que ela está em funcionamento irregular hoje, ela não passou por avaliação nenhuma. Então, a gente não sabe nem mesmo se aquela atividade ela é compatível com os interesses, com os objetivos da unidade de conservação. Então, quando ela busca regularização, isso é verificado. E na questão da ampliação, pode acontecer
que com a ampliação, com o aumento de emissões, com o aumento de consumo de recursos naturais, se extrapole a capacidade da unidade de conservação de ter esse impacto na sua vizinhança. Então, também é uma questão tecnicamente importante de fazer essa avaliação, que eu considero válido realmente de ter sido trazido no código, ter sido regulamentada dessa forma. Aqui só uma observação, né, de por que foi importante a gente fazer essa atualização do Código Estadual de Meio Ambiente. Não estou entrando no mérito se foi bom ou se foi ruim quando eu falo isso, mas a gente tem só no exemplo da unidade de conservação 10 anos de defasagem sobre a normativa federal. Né? Ou, na questão da desativação de empreendimento, a FEPAM já fazia isso há 5 anos por regramento próprio, por conta própria, sem ter isso estabelecido em lei, né, de forma clara. Ainda nas atualizações, a questão da licença única, né, que é o somatório, numa etapa só, da licença prévia, licença de instalação e licença de operação, que já vinha previsto na CONAMA 237 e no próprio dispositivo do parágrafo 2º, da própria resolução, aqui do próprio código, e que foi trazido com essa ótima ressalva de que isso é para atividades específicas determinadas pelo CONSEMA. Né? Como foi colocado, a FEPAM já trabalhava com licença única antes disso, né, baseado na CONAMA 237, já fazia essa aglutinação de etapas e colocava a possibilidade de licença única para algumas atividades, e agora essas atividades têm que ser regulamentadas, né, estabelecidas pelo CONSEMA para dar sequência. Lembrando que o CONSEMA ele vai trabalhar para a FEPAM e para todos os municípios que licenciam, então a regra vai ser uma regra estadual. Até então, tudo que a FEPAM trabalha por portaria, ela trabalha para o seu próprio consumo, né, para os seus próprios procedimentos. E a LOR, a Licença de Operação e Regularização, a FEPAM regulamentou também por portaria em 2019, mas nos meus quase 16 anos de fundação, eu sempre vi acontecer a licença de operação para regularizar empreendimentos. Desde aqueles empreendimentos realmente regulares, que deveriam ter uma licença que não tinha, até situações um pouco diferentes de atividades que passaram a ser licenciadas e que antes eram isentas, que não tinham necessidade, como me lembro de duas situações de hospitais, que passaram muito tempo sem a necessidade de licenciamento ambiental, e daqui a pouco se decidiu que eles passariam a ser uma atividade licenciável, e campo universitário também. Então, o que acontecia com isso? Volumes grandes de empreendimentos que passavam a ser a necessária regularização, talvez até por ação de algum programa, alguma coisa assim. Outra atualização, a possibilidade de interposição de recurso, mas sem definição de prazo. A FEPAM sempre trabalhou com 30 dias para interposição de recurso a um indeferimento de licenciamento. O artigo, aqui no novo código, ele não menciona o recurso acondicionante, mas a FEPAM também avalia pedidos e aqui não tem prazo definido. Ao longo da vigência da licença, seja ela qual for, prévia instalação ou operação, única, regularização, ou a própria LAC, a LAC não vai acontecer isso, vamos falar dela mais adiante. Mas tudo que for isso, tem a possibilidade do empreendedor questionar alguma coisa referente a condicionante e fazer essas alterações, né? Mesmo após a emissão de uma licença, a legislação está mudando, o ambiente está mudando e podem acontecer algumas adequações. O Estado define padrões de qualidade mais restritivos, isso já foi trazido também a possibilidade desde a Política Nacional de Meio Ambiente, mas trazido agora ao Código, para que a gente consiga restringir, em algumas situações, qualidade de ar, qualidade de água, qualidade do solo, do subsolo, da água subsuperficial, para que o Estado possa definir padrões mais adequados à sua realidade. Então, está dando essa autonomia para o Estado, sempre mais restritivos do que a legislação federal. A questão da renovação de licenças, que ela deve ser solicitada com 120 dias de antecedência e com garantia de prorrogação quando isso for cumprido. A CONAMA 237 já trazia isso para licenças de operação e a Lei Complementar 140 de 2011 trouxe para todas as licenças renováveis. Então, a gente trouxe isso como atualização realmente. Foram questões importantes trazidas ao novo código para a adequação. E a questão do licenciamento municipal, também conforme estabelecido já pela Lei Complementar 140, a competência é estabelecida pelo CONSEMA, então já é quem define quais atividades são de competência do município.
A questão de ser a obra, a intervenção em unidade de conservação instituída pelo município, exceto as APAs, e a questão de empreendimentos delegados, né, de atividades ou empreendimentos delegados pelo Estado ao município, que o licenciamento passa a ser de competência da municipalidade. Isso aqui pode ser feita, essa delegação, tanto por convênios de delegação de competência, como acontece no Estado hoje. A FEPLAN tem um conjunto de municípios que tem uma extrapolação das atividades de impacto local, mas pode ser feito também para um empreendimento só, uma situação bem localizada, onde se entenda que a municipalidade teria mais condições, uma forma mais adequada de fazer o licenciamento. A regulamentação de consulta a intervenientes pelo CONSEMA, isso também já era uma coisa que vinha acontecendo. A resolução CONSEMA 319 de 2016 trouxe a questão para as unidades de conservação, e a 357 em 2017 para o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E também é mais uma necessidade de o CONSEMA regulamentar para que a gente tenha uniformidade de atuação de todos os órgãos ambientais que atuam no Estado. Nas melhorias, a gente entrando já na parte das melhorias, o CONSEMA definiu outras formas de licença além das estabelecidas no Código. Não traz exemplos, não traz uma previsão do que pode ser, mas abre essa possibilidade de frente a novidades, de mudanças na legislação nacional, de mudanças de alguns procedimentos, o CONSEMA definir ou trazer para o Estado essas outras formas de licença e não ficar amarrado a algum outro legislador, alguma outra questão dessas. Alteração dos prazos de vigência de licenças para acompanhar a regulamentação nacional. Foi uma alteração bem-vinda também, já era uma preocupação que se tinha no Estado há bastante tempo. E só o alerta de que a resolução CONSEMA ela segue vigente, pelo menos a informação que eu busquei no site da Secretaria Estadual, ela não foi considerada revogada, não foi revogada pelo próprio CONSEMA e nem pelo próprio Código, né? Nem a lei fez essa revogação. Então talvez tenha que fazer esse ato administrativo para revogar a resolução e passar a vigia a 237 com seus tempos já definidos. Uma outra coisa que a gente não tinha é a suspensão. Mas eu acho, Rafael, desculpa aqui quebrar o claro. protocolo, mas só para já, né, dar uma esquentada. Eu acho que a gente tem aqui já uma revogação tácita, né, por conta da questão expressa, né, do Código, sim, que é uma lei remeter à legislação federal. É claro que a hierarquia das leis também, fica o espaço para fica o espaço para discussões, né, e acho que esse é um ponto que, aqui pensando, né, no jurídico, que a gente tem discutido na GAI, que nos preocupa, né, no que diz respeito à aplicação da lei no tempo e ao conflito das normas, né, o que efetivamente na legislação que nós já tínhamos no Estado, né, infralegal, especialmente as resoluções do CONSEMA, se alinham, né, ao novo Código e quais não. Acho que esse é um debate muito importante, é um bom ponto que tu traz. Desculpa interromper, mas não resisti. Ótimo, tá certo. É bom a gente trazer também essa questão, porque vão ficando muitas resoluções com efeito inócuo depois, e como essa a 38. A 38 ela trabalha só para a FEPLAN, ela só fala da FEPLAN, e ela está com um texto diferente. Por sorte, a FEPLAN tem praticado que todas as licenças, por sorte ou por determinação, todas as licenças têm vigência de 5 anos que atendem às 3, né, tanto LP, LI como LO. Né, então, não estamos fora da legislação, mas essa resolução CONSEMA ela está perdendo completamente o efeito, e se ela não teve essa revogação tácita, ela teve a revogação tácita, mas ela não está expressa assim no compêndio da legislação. A questão da suspensão de análise do processo a pedido do requerente, até então não existia essa previsão, né, os processos eram suspensos só por determinação judicial, basicamente, ou alguma determinação interna do órgão, por questão de definição de algum procedimento, alguma coisa assim. E é uma coisa que a mim não agrada muito, essa possibilidade de suspensão a pedido do requerente, por conta de todo o desempenho administrativo que a gente controla já há vários anos, que possibilitou uma mudança de visão a respeito da FEPLAN, né? De que a FEPLAN sempre teve aquele histórico antigo de demora, de muita letargia na análise dos processos, que hoje isso não acontece mais. Isso foi muito devido ao nosso controle sobre esse desempenho administrativo do licenciamento, e essa suspensão da análise a pedido do requerente, ela pode trazer a possibilidade de envelhecimento, que eu chamo de processos. A gente trabalhar com processos muito antigos, porque por alguma razão o requerente solicitou essa suspensão. Imagino que isso vai passar sempre por alguma definição, por um deferimento ou não do pedido de suspensão,
que aí talvez a gente tenha a possibilidade de avaliar os casos que apareçam e também fazer algum regramento interno de aprovação ou não, né, de critérios para esse deferimento. A questão da responsabilidade do órgão ambiental e não do analista, isso já tinha sido trazido na Lei Estadual 13.914, que alterou a 11.520, e já acho que só não fazia a questão não trazia o dolo ou o erro grosseiro, né? Mas já era determinado, então, desde 2012, essa possibilidade, essa questão de que a responsabilidade pela emissão da licença era do órgão ambiental. O analista, ele faz uma atividade meio, ele informa, a partir de todo o seu conhecimento técnico, o que cabe, o que não cabe, na opinião técnica dele, com embasamento. Mas é o órgão ambiental quem tem que assumir todas as consequências do ato, e, claro, foi muito bem-vindo também a questão do dolo, né, da intenção, ou do erro grosseiro. Eu também não vou me atrever a entrar em definição do que pode ser, mas quando for definido isso de uma forma adequada, acho que vai ser bem-vindo. E trouxe aqui já uma inovação da responsabilidade do empreendedor. Isso aqui é uma coisa que a gente tem batido bastante, pelo menos desde que foi implantado o Sistema SOL, Sistema Online de Licenciamento, onde nós passamos a trabalhar muito mais com a responsabilidade técnica do responsável técnico, né? Responsabilizar os responsáveis. Isso foi muito importante para melhorar também a qualidade das informações que fazem a instrução dos processos administrativos. Então, essa responsabilização expressa numa lei estadual ajuda bastante no nosso trabalho. A regulamentação de prazos e regras de complementação de informações, essa alteração de 4 meses para 120 dias, bem como colocado pela Juliana, é justamente para facilitar a contagem, né? Contando em dias, a gente bota o sistema a fazer essa contagem para nós e dá os alertas de prazos vencidos ou quanto tempo falta para que a gente possa controlar. Permite a prorrogação por igual período uma única vez, não quer dizer que seja exatamente assim, né? Assim como o arquivamento para o caso de não haver juntado em resposta ao pedido. A gente tem trabalhado com muita parcimônia nessas questões, tanto da prorrogação por igual período, quanto do arquivamento em definitivo, muitas vezes indo atrás do empreendedor, para que ele faça a complementação da resposta. Justamente pelo caso de pensar em quanto que vai dar de trabalho um arquivamento, ou não permitir uma prorrogação que vai gerar um indeferimento, né? Não permitir uma segunda, uma terceira chance, dependendo do caso, que vai gerar um indeferimento. Porque a gente sabe que um processo indeferido, ele vai gerar um recurso, esse recurso vai ser analisado. Muitas vezes o recurso pode ser aceito e vai gerar, então, uma complementação de análise para chegar, enfim, à emissão daquele documento solicitado originalmente, né? E o arquivamento vai nos dar um novo processo, igual ao que foi arquivado, muitas vezes por questões pequenas, né, que foram solicitadas e que o empreendedor deixou de atender no prazo. Então, até eu fui voto vencido uma vez dentro da FEPAM, onde eu defendia que o arquivamento fosse automático dos processos. A gente fechou 120 dias, no 121º, o processo já amanheceria com a condição de arquivado, e me convenceram a não fazer isso, justamente por isso. Porque a questão de muito trabalho que pode ser dado para nós, ou para o próprio empreendedor, não compensaria um ato desses, né? Acho que vale a pena ainda fazer algumas concessões. E a questão do deslocamento de pessoas, né, reassentamento de desapropriações, que o regramento inicia agora na licença prévia. Antes só se falava disso na licença de instalação. E na licença prévia já tem que ser apresentado um programa de reassentamento contemplando as etapas e cronogramas. Então a gente vai saber desde o início qual é a intenção do empreendedor com aquelas pessoas, com aquela população que tem que ser reassentada, que tem que ser deslocada do local, o que ele vai fazer com cada um, para onde que vai levar e quando que pretende fazer isso. E a emissão da LIF fica condicionada à apresentação desses projetos relativos, e durante a vigência da LI, durante a implantação do empreendimento, vai se acompanhando as etapas e o cronograma, e isso tudo vai condicionar a emissão da licença de operação. Antes, como é que acontecia? Ia fazer uma barragem, por exemplo, para a licença de instalação tinha que estar com todas as questões resolvidas, inclusive de ordem judicial, muitas vezes, que envolvia desapropriação, né? Isso era uma coisa bastante complexa de atender. E hoje, né, com essa nova resolução, com essa nova definição, se pode começar a obra, onde não tiver pessoas para serem removidas, né? E à medida que a solução vai sendo efetivada, aquelas áreas começam a ser realmente desocupadas.
se lembradas, tivemos muitas notícias agora recentes em cima da nova ponte do Guaíba, onde a ponte foi sendo construída à medida que as pessoas foram removidas. Tanto é que hoje a ponte está inaugurada, em funcionamento, e tem um trecho dela que não está liberado, né, que sequer começou a obra, a intervenção, porque as famílias ainda estão ocupando espaço. Então é exatamente isso que se pretende, que a obra possa ter andamento, mas que não vai passar por cima de ninguém sem ter solucionado a vida daquelas pessoas, né? Enquanto eles estão ali ocupando espaço, a obra não vai acontecer sobre eles. Mas o que for compatível, o que for possível de fazer, já pode ser encaminhado. E por fim, na parte das melhorias, a exigência de licenciamento para licitações também de serviços, que até então era trazida essa exigência apenas para a execução de obras, né, das obras públicas. Agora, a contratação de serviços por órgãos públicos, né, a parte de licitação, também tem que contemplar entre a sua documentação legal, entre a sua regra, a questão da existência da licença ambiental. No campo das inovações, no fim já foram poucas inovações realmente que vieram na parte do licenciamento, a premiação, né, por certificação ou desempenho, onde aquela empresa, aquele empreendedor, aquela empresa que tem a certificação ambiental, que tem a comprovação de desempenho, ela tem um menor tempo de análise, menor tempo máximo de análise. Quanto tempo de análise normal máxima de 6 meses, basicamente se corta na metade esse tempo para essas empresas que comprovam que tem um desempenho ambiental satisfatório dentro de regras, só que essa certificação e também os critérios vão ser ratificados pelo CONSEMA, da mesma forma que o Conselho está recebendo as outras atribuições. A possibilidade de contratação de terceiros para execução de atividades técnicas meio, uma coisa que já acontecia em algumas situações muito isoladas, principalmente na necessidade de contratação de especialistas para fazer alguma avaliação muito específica, que agora está sendo aberto uma possibilidade maior dessa contratação por conta dos órgãos ambientais. Então, pode ser trabalhado isso em convênios, em parcerias ou outros instrumentos de cooperação também, mas pode ter uma contratação direta. Porém, a ressalva é que o órgão ambiental segue ratificando os resultados. Ele pode contratar alguém para fazer a análise, mas a posição final vai ser dada de forma oficial pelo órgão público. A possibilidade de programas de regularização ambiental por iniciativa do Estado, sem prejuízo das atividades. Os exemplos que eu trouxe antes de hospitais e campo universitário se enquadrariam nessa situação. Se hoje um conjunto de uma atividade, um conjunto de empreendimentos, ele carecesse de uma regularização em grandes volumes, assim, o Estado pode estabelecer um plano com prazo para fazer essa regularização, com prazo para solicitação das licenças e procedimentos já estabelecidos sem prejuízo ao andamento das atividades, afinal o que mudou foi o regramento, né? Não foram as atividades que estavam irregulares. Elas passaram a estar irregulares, até entre aspas, a partir dessa mudança, né, que pode ocorrer da legislação. E para terminar, com a parte mais polêmica que foi criada, que foi trazida pelo Código, a licença ambiental por compromisso, que na minha opinião é uma ferramenta fantástica para que a gente consiga trabalhar mais e melhor. Ela, de novo, são para atividades específicas determinadas pelo CONSEMA, né, já estabelecidas as questões de não poder ser com ERIMA, de não poder ser para conversão de vegetação, que já foi trazido pelos colegas antes. A responsabilidade técnica mais reforçada ainda do proponente, né, o proponente, o seu responsável técnico, o seu representante legal, eles são responsáveis pelas informações que eles apresentam e pelo próprio firmamento da declaração de adesão e compromisso. Tudo vai se estabelecer com regras padronizadas, pré-determinadas, e essas regras são padrões, efetivamente, é igual para todo mundo. Então, quando a gente fala em adesão, é aderir ao que já está posto. Então, já se sabe qual impacto vai ser causado, já se sabe a forma que tem que ser trabalhado, já se sabe como tem que operar o empreendimento, já se sabe todas as dúvidas, vamos dizer, já estão todas sanadas de uma forma padronizada. E se o empreendedor quiser trabalhar, fazer o licenciamento daquele empreendimento, ele adere a esse sistema para ter o grande benefício, que é a emissão imediata da licença a partir do aceite do processo, a partir da única verificação de que o processo está completo e que ele pode ser avaliado. O que quer dizer? Que ele não vai ser avaliado, que isso é autolicenciamento, que é autodeclaratório? Não tem nada disso, na verdade. O que tem é um procedimento estabelecido, com as regras já colocadas,
e também pode ter uma avaliação de todas as informações, e com a revogação, ou com a suspensão, com a anulação daquela licença emitida, por conta de informações falsas, omissão, informações enganosas, a tentativa de burlar a análise por conta do órgão público. Além do que já foi dito, da possibilidade da LAC fazer com que os profissionais, que os analistas se concentrem em atividades maiores, de maior impacto, que não nessas estão padronizadas, a gente tem outra questão que é muito importante, que pouca gente lembra quando a gente fala de licenciamento ambiental, mas é extremamente importante para que o licenciamento funcione, que a gente faça a fiscalização. Os profissionais são os mesmos. É o mesmo analista que tem capacidade, que tem atribuição de fazer o licenciamento, ele tem a atribuição de fazer a fiscalização. E a realidade de órgão público não é a possibilidade de contratar gente aos borbotões. Então, o que a gente tem que fazer? Otimizar o recurso humano para usar da melhor forma possível. Onde a gente tiver condição de fazer um sistema funcionar, um sistema trabalhar por nós, para essas questões padronizadas, a gente começa a ter a otimização da mão de obra para que ela possa ter dedicação para outras atividades, onde os sistemas não podem fazer essa operação. Era essa a colocação inicial, não sei se eu consegui respeitar o tempo, mas agradeço de novo a oportunidade e aberto agora para a gente debater um pouquinho mais. Foi ótimo, Rafael, muito obrigada. Acho que ficou muito em linha, né, com os pontos que nós havíamos selecionado aqui para falar, e acho que foi bem complementar aí a tua exposição. Eu só quero aqui me redimir, com a minha indelicadeza, eu não li o currículo do Rafael, vou fazer agora, então. O Rafael Volkind é chefe do Departamento de Gestão Descentralizada da FEPAM e ex-diretor técnico do órgão, é engenheiro civil, mestre em engenharia de produção, tem MBA em perícia, auditoria e gestão ambiental, é especialista em saneamento e engenharia ambiental de obras civis, e também professor, né, em diversos cursos falando sobre licenciamento ambiental e outros temas de relevância. Bom, nós estamos aqui com o nosso horário já um pouquinho estourado, mas eu gostaria de abrir, então, acho que não temos perguntas no chat, não sei se alguém gostaria de fazer alguma colocação, trazer algum ponto. Sei que o horário já está adiantado, mas acho que aqui é um bom espaço para considerações. Se não tiver nenhum comentário aí, eu vou esperar um pouquinho, mas eu queria fazer uma provocação para o Rafael. Até na minha parte ali eu comentei, né, que a necessidade de uma autorização nova, né, por uma ampliação, é uma peculiaridade local, e depois ele comentou, aí ele fez digamos assim, uma ponderação, né, a tua opinião, né, Rafael, de que isso seria pertinente, né. Mas deixa eu te provocar um pouquinho, assim, no seguinte sentido, né? Tu não acha que isso engessa um pouco? Porque, no final das contas, a gente tem o Estado presente, né, por meio do órgão ambiental. O órgão ambiental, se sentir, digamos assim, com pouca informação, pode pedir qualquer informação, inclusive para o gestor da unidade, a qualquer momento. A lei não precisa dizer isso, né? Será que a gente precisaria criar digamos assim, um requisito a mais, que a gente sabe que no mundo real ele é bem complicado, né? Os gestores dessas unidades, eles não se comunicam direito com o resto enfim, com o resto da população. Será que não daria para dar essa confiança para o órgão ambiental e dizer o seguinte: olha, se a gente for ampliar alguma atividade, a gente vai avaliar se precisa perguntar de novo ou não, né? Porque, bem ou mal, também vocês têm lá, nessas condições, um EA-RIMA, vocês têm muito mais informações do que o próprio gestor, né? Não acho que daria para dar uma relativizada e deixar na mão do órgão ambiental e, eventualmente, dispensar, em alguns casos, isso? Eu iria até um pouquinho mais longe, Eduardo. Eu acho que o plano de manejo da unidade de conservação ele deveria ser mais completo nesse sentido. Ele já poderia dizer o que pode ser uma espécie de plano diretor de ocupação do entorno. Ele dizer o que é compatível com a unidade de conservação e talvez até em que tamanhos, em que portes. Isso dispensaria até a consulta. Uma vez que está no plano de manejo, a gente pode seguir aquele documento e tomar as decisões. Se não, do jeito que tu colocou, eu acho que é bastante razoável. O que eu acho que é interessante é que a gente tem os procedimentos. É um procedimento estabelecido.
Talvez eu não precise fazer a consulta exatamente ao órgão ambiental, à unidade de conservação, mas eu tenho que estabelecer para o analista que ele tem que lembrar disso, que ele tem que ponderar se é necessário ou não fazer aquela consulta, que ele tem que tomar uma decisão. Ainda que a decisão dele seja extremamente conservadora, né, para que ele não tome a decisão, ele pergunte, né, mas se ele entender que é válido, que a ampliação, por exemplo, quando a gente fala de indústria, vamos pegar aqui a situação mais complexa que talvez tenha, por conta de emissões, por conta de uso de recursos naturais, o porte da indústria é medido por área útil, por quanto que ela ocupa do espaço. E muitas vezes a gente tem ampliação da área útil para atividade de depósito. Não vai aumentar a capacidade produtiva, não vai aumentar a quantidade de emissões. Isso já seria suficiente, por exemplo, para uma ampliação dessas que caracterize um momento de porte, ela não ser consultada a unidade de conservação. Ou outras situações que a gente tem também, quando a empresa ela amplia, ela acaba modernizando. Então, mesmo com o aumento da capacidade produtiva, as emissões, os impactos causados ao ambiente acabam sendo menores. Então, também poderia não se perguntar à unidade de conservação, uma vez que a gente vai acabar reduzindo o impacto ao invés de ampliar, a partir da ampliação do empreendimento. Então, acho que é válido essa provocação para a gente buscar, talvez, alternativas também, mas não pode esquecer que tem que ter aquela tomada de decisão, que o analista vai ter que decidir se ele vai questionar ou não, né, que ele vai avaliar a questão e colocar no seu parecer técnico de por que ele não consultou a unidade de conservação ou por que ele acha que tem que ser consultado. Obrigada, Stolim. Eu quero fazer aqui duas breves colocações em cima dos pontos que o Rafael trouxe. Primeiro, diz respeito à questão da desativação de empreendimentos, que eu acho que é uma previsão bastante interessante, né? A gente verifica muitas dúvidas por parte dos empreendedores e até mesmo desconhecimento em relação a esse ponto, e às vezes falando não só de empresas médias, mas às vezes até empresas com portes mais consideráveis, e muitas vezes acontece compra e venda, né, a desativação da atividade para depois se vender a área em que ela estava localizada, e os empreendedores muitas vezes não sabem que precisam dar baixa no licenciamento ambiental. E acho que essa previsão aqui agora numa lei estadual que passa, então, também a ter que ser atendida pelos órgãos municipais, né, e ser considerados no âmbito dos licenciamentos municipais é muito relevante. A gente deixa aqui o âmbito de uma mera instrução ou portaria, né, exclusiva da FEPAM, para ter esse assunto melhor pautado, e acho que será bem interessante aqui algum tipo também de detalhamento desses procedimentos por parte do Conselho Estadual de Meio Ambiente. E aí um outro ponto que eu quero destacar também diz respeito à questão do artigo que trata sobre o deslocamento de populações, né, que antes se referia à fase de licença prévia e agora passa a ser a fase de instalação. Acho que esse é um artigo, uma mudança muito acertada. A gente vê muitos problemas, pensando aqui especialmente em empreendimentos de infraestrutura, né, área de energia, eólicas, centrais hidrelétricas, enfim, em que muitas vezes o empreendedor ele tem ali uma questão de preço de indenização para resolver com um proprietário da região, já tem DUP emitida, tem prazo para cumprir frente à ANEEL, por exemplo, e aí a licença de instalação não saía por conta dessa questão, né? E aí, mas onde que está essa previsão? Isso não tem em lugar nenhum do país, não, tem lá no Código Estadual de Meio Ambiente, eu tinha no Código Estadual de Meio Ambiente. Mas a ponderação que eu trago aqui é que esse artigo, ele também é objeto de discussão no âmbito da ação de inconstitucionalidade lá no Supremo, porque aqui a Procuradoria-Geral da República entende que houve uma diminuição, né, do nível de proteção em relação a esse aspecto, além de outros pontos trazidos. Então, é algo que também precisamos aí estar atentos de que forma o Supremo vai encaminhar esse assunto. Gente, nós não temos aqui mais perguntas, temos vários comentários no chat aqui, elogiando as apresentações e saudando a iniciativa. A gente agradece a todos os comentários e ao público que ficou conosco aí durante todo o evento. Conseguimos segurar a audiência por um bom período, e abro aqui para considerações finais. Não sei se algum de vocês tem mais algum ponto para trazer. De minha parte, acho que não. Eu só queria reiterar aqui o agradecimento aqui a minhas colegas e coautoras aí,
e agradecer também ao Rafael. Eu vou parafrasear aqui a Sandra Axelrod, que está na nossa audiência aqui, Rafael, que está parabenizando o teu posicionamento proativo, né? Eu acho que a tua fala hoje mostrou bem, né, essa proatividade que a gente sabe que vocês estão à frente de um órgão que é muito difícil, né? Tem uma função muito complexa e o que a gente mais busca é sempre ver essa proatividade aí que tu realmente conseguiu nos mostrar hoje aí, tá? Então, obrigado pela tua participação aqui com a gente hoje, tá bom? Deixa eu só, antes de passar a palavra aqui para a Juliana, não sei se a Ana gostaria de falar, aqui apareceu que ela levantou a mão, não sei se eu vi bem, se foi algum equívoco. Ana, coloca aí uma mensagem no chat se tu quiser falar, eu vou passando a palavra para a Juliana enquanto isso, daí eu abro para ti. De minha parte, eu também queria agradecer e dizer que, assim, é muito bom, é muito satisfatório a gente ver que está num momento de tanto alinhamento, né, que não se teve durante muito tempo. Então, assim, alinhamento da legislação, né, com a realidade atual, com o posicionamento do órgão ambiental demonstrado aqui pelo Rafael, né, e que a gente tem visto de modo geral, né, dentro da FEPAM, com o nosso posicionamento também enquanto advogados. Então, assim, é um momento muito positivo, né, de um alinhamento que traz muito mais segurança jurídica para todos, né, para todas as partes. Então, assim, durante muito tempo a gente teve grandes conflitos de legislação, né, em relação à legislação federal, em relação aos posicionamentos internos, e a gente está nesse momento tão mais de compartilhar, né, os posicionamentos em busca do que é melhor para o meio ambiente, o que faz mais sentido em termos da efetiva implantação dos empreendimentos, né? Então, é muito bom ouvir o Rafael e, né, confirmar ainda mais esse momento que a gente está no Estado, que é tão positivo. E agradecer mais uma vez também meus colegas coautores, né? Já espero que tenha uma segunda edição para a gente fazer as complementações todas aqui, com base na atualização, todas essas regulamentações que vão sair do CONSEMA, né? Acho que dá um pano para a manga também para a gente complementar aqui o nosso artigo. E agradecer o Rafael também por ter trazido outros pontos, né? Nós selecionamos alguns aqui na nossa apresentação e tu englobaste todo o capítulo, né, do licenciamento, trazendo outras questões também, então complementou super bem. Boa noite a todos. Propaganda também que eu recebi aí, o livro, né? Excelente material, excelente para quem quiser conhecer, para quem quiser discutir. Parabéns a todo mundo que esteve envolvido na autoria, né? Um trabalho muito bom mesmo. Essa questão, claro que tem muita coisa que eu trago como opinião pessoal, mas a instituição ela é feita também de pessoas, né? Principalmente de pessoas. E nessa construção de diversas opiniões, que a gente vai conseguindo dar essas melhorias para todo o funcionamento do órgão ambiental. Tem gente que vai ser mais contrário, tem gente que vai ser mais proativo, talvez, do que eu, mas na média a gente está conseguindo dar essa cara, essa resolução, essa forma de trabalhar, onde a gente está entendendo que o nosso desempenho de trabalho é importante para que a gente possa ter mais dedicação na questão de defesa, de monitoramento, de fiscalização do meio ambiente. Foram muitos anos envolvido em papel, né, imerso em papel, avaliando processos. Hoje a gente tem uma condição muito melhor de enxergar o que está acontecendo lá fora e não só ficar imerso naquela montoeira de processos administrativos, que era a nossa realidade até 10, 6 anos atrás. E agradecer... Muito obrigada, Rafael. Eu ia agradecer também de novo o convite e a possibilidade de estar participando e podendo discutir com vocês, podendo debater, e um pouquinho fora do que a gente está habituado, mas que a gente lide com direito ambiental, são raras as oportunidades de conversar com os advogados, com o pessoal do direito mesmo. Isso é mais gratificante ainda também. Muito obrigado. Não, é todo nosso prazer. Acho que a GAI aqui cumpre um papel muito importante, é um dos objetivos da entidade, que é exatamente proporcionar esse diálogo com os agentes ambientais, com a área técnica, e eu vejo aqui na plateia, porque quem está do lado de cá do webinar consegue ver quem está assistindo, e dos nomes que eu conheço aqui, a gente tem um público super qualificado e muito diverso, né? Aqui empreendedores, enfim, consultores técnicos das áreas mais variadas, advogados, servidores públicos. Então acho que foi muito bacana, né? As pessoas que estiveram aqui conosco certamente saem com outras percepções ou reflexões sobre a matéria,
e a ideia é exatamente essa, né, proporcionar o diálogo e fazer com que esse assunto ele seja consolidado aí no âmbito dos, enfim, da aplicação prática da legislação ambiental. Muito obrigada a todos, eu quero aqui destacar que nós estaremos de volta no dia 6 de maio, tratando dos capítulos 7 e 8, né, sobre estudo de impacto ambiental e audiências públicas. Acho que também vamos ter aqui um debate bem interessante. E esse webinar vai ficar disponível no site da AGAI, no YouTube e também no Facebook. Muito obrigada a todas e todos. Um agradecimento especial, então, ao Rafael Volkinde e ao Juliano Heinen, que esteve conosco no início do evento. Grande beijo e abraço para a Juliana e para o Eduardo, meus colegas aí de autoria nesse capítulo. E deixar aqui também um abraço muito especial, que está acompanhando conosco o Alexandre Burman, né, que junto comigo e com o Eduardo Citolin foi responsável pela organização desse livro. Um abraço, boa noite a todos, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.